Fala, meus queridos, hoje eu vou ajudar trabalhadores que já entraram com a sua revisão do FGTS a entender os andamentos processuais. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. E hoje aqui no nosso Dica Trabalhista eu pretendo ajudar trabalhadores que já entraram com a sua revisão do FGTS sem advogado a entender os andamentos do processo. Nós ensinamos aqui no canal Dica Trabalhista o passo a passo de como você, trabalhador, dar entrada na revisão do FGTS sem ter advogado e sem custo algum. E inclusive muitos outros canais no YouTube têm orientado trabalhadores a entrarem com ação judicial. Entretanto, não é apenas entrar com ação judicial. Entrar com ação judicial é uma das questões. E o andamento processual? O trabalhador leigo, por vezes, não entende os despachos, as decisões que são feitas no processo, o andamento. Então, diante disso, eu peguei aqui 3 questões que foram encaminhadas por trabalhadores e tentar explicar para você, trabalhador, de uma forma tranquila e didática para você entender o que está sendo pedido nesse processo. Se esse conteúdo for relevante para você, se esse conteúdo for importante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like para que o vídeo fique relevante. Quer conhecer melhor o nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @GalatiaAdvocacia. Meus queridos, sem mais conversa, eu já vou aqui para as decisões, mas eu já vou te adiantar. Só aqui no canal do YouTube Dica Trabalhista, estamos em 26 mil pessoas. Lá no meu TikTok, Rodrigo Galatia TV, 80 mil seguidores. Fora o pessoal do Instagram, já ajudamos os trabalhadores do Brasil todo a entrar com a revisão do FGTS. Mas veja, eu não consigo dar conta de ajudar todas as pessoas. É impossível. Então veja só, você, trabalhador que entrou com a ação judicial, você vai pegar as dicas que eu vou te passar aqui e você tem que colocar em prática. Infelizmente, é humanamente impossível eu dar conta de ajudar todas as pessoas. Então você, trabalhador, pega as dicas daqui, interpreta a informação e procura aplicar aí no seu processo, você que entrou com a revisão do FGTS. Pessoal, essa aqui é a primeira questão. Doutor, eu entrei com a minha revisão do FGTS e veio essa decisão do juiz. O que eu devo fazer? Olha a decisão. Considerando a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza a discussão sobre a rentabilidade do FGTS, ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita à alteração, o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema, e os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos e a inclusão do feito para 2/12 de 2019, olha aqui, defiro a cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Olha aqui o final, por conseguinte, determino a suspensão do presente feito até ulterior decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então olha aqui, meus queridos, você entrou com a sua ação judicial, veio uma mensagem mais ou menos desse jeito aqui, você repara que esse começo foi só enrolação. O importante é lá no final, óbvio, você vai ler a decisão inteira, mas olha aqui, o principal é o que está lá embaixo. Por conseguinte, ou seja, logo, determino a suspensão do presente feito, ou seja, o processo vai ficar suspenso, o processo vai ficar sobrestado, que é sinônimo, teoricamente é a mesma coisa que ele está falando, até o Supremo Tribunal Federal decidir essa questão. Ou seja, você entrou com a sua ação judicial e agora veio uma decisão dizendo, olha, o seu processo trabalhador vai ficar suspenso até que o Supremo Tribunal Federal julgue a questão lá na DI 5090, reconhecendo ou não reconhecendo o direito de revisão do FGTS dos trabalhadores. Então, basicamente isso, seu processo vai ficar paradinho, aguardando o Supremo julgar a DI 5090. É isso que significa. A gente sabe que o ideal, tendo em vista que o trabalhador não tem advogado, vira uma linguagem bem simples, mas aqui estou traduzindo para você. O seu processo foi suspenso?
significa que deu tudo certo, é só aguardar o Supremo Tribunal Federal julgar a DI 5090. O que deve ser feito neste caso, doutor? Nada, apenas aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal julgar a DI 5090, o seu processo vai voltar a ter andamento e o juiz vai proferir uma decisão. Esse é o primeiro andamento. Segundo, Rodrigo, olha aqui, chegou para mim, despacho. O que é o despacho, Rodrigo? É uma espécie de uma decisão do juiz. É o que você precisa saber. Cite-se a ré. O que significa isso, Rodrigo? Significa que mandou intimar a parte contrária. Quem é a parte contrária? A Caixa Econômica Federal. E após intimar a Caixa Econômica Federal, considerando a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade 5090, determino a suspensão do feito. Intime-se e cumpra-se. Ou seja, mais uma vez o trabalhador entrou com a ação judicial e o juiz da causa mandou suspender o processo. O que fazer? Nada. Apenas aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Rodrigo, o que significa esse intime-se e cumpra-se? Nada mais é do que a intimação é para avisar você dessa decisão e cumprir nada mais é do que mandar suspender o processo. Bem tranquilo, repare que na outra decisão saiu de um jeito a suspensão e agora nessa decisão sai um pouco diferente, um pouco mais resumido, mas os efeitos são os mesmos. Meus queridos, você trabalhador no seu processo pode sair de um jeito um pouco diferente, mas o que você precisa prestar atenção é se vai ter a suspensão do seu processo. Teve a suspensão? Só aguardar. É isso que deve ser feito. Rodrigo, olha essa daqui. Prezado senhor, seu pedido de ajuizamento foi rejeitado, ou seja, o trabalhador entrou com a ação judicial, mas a ação foi rejeitada. Por quê? E aí ele vem aqui o seguinte motivo. Assunto: pedido que não se enquadre nos limites ou nas competências dos juizados especiais federais. Ingressar no Juizado Especial Federal de Guarulhos. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos no atendimento do juizado atenciosamente. Rodrigo, fala para mim, o que aconteceu aqui? Olha só, a ação do trabalhador ela foi indeferida pelo seguinte motivo. Ele entrou com a ação judicial no Juizado Especial Federal errado. Ou seja, você tem que entrar com a ação judicial no Juizado Especial Federal da sua região. Cada juizado vai ter ali um município que vai cuidar. Principalmente eu vou falar aqui em São Paulo, TRF3, que é o caso aqui de Osasco. Olha aqui, meus queridos, quem mora em Osasco tem que entrar com o seu processo, com a sua ação judicial lá em Osasco. Olha aqui, Osasco, Juizado Especial Federal Civil de Osasco. Então quem mora em Osasco tem que entrar em Osasco. Suponhamos que o trabalhador more em Budas Artes. Olha qual juizado que ele vai mandar. Juizado Especial Federal Civil de Osasco. Então você, trabalhador, tem que ter esse cuidado, principalmente aqui no TRF da terceira região. Dependendo do seu município, tem um juizado específico que vai cuidar da sua causa. Lá no vídeo, parte 4, o link do vídeo está aqui na descrição, eu explico como é que fica essa parte de competência territorial. Próximo. Olha essa daqui, intime-se a parte autora, quem é a parte autora, no caso aqui é o trabalhador, a emendar a petição inicial. O que significa isso? Corrigir a petição inicial e apresentar todos os documentos relacionados na certidão de informação de irregularidade na inicial. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 321 caput e parágrafo único do CPC, cumprida a determinação desse prosseguimento ao feito. Rodrigo, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Emendar a petição inicial, indeferimento da petição inicial, artigo 321 caput, CPC, parágrafo único. Meu Deus, o que eu faço? Calma. Primeiro, acalma o coração, deixa o like, porque esse conteúdo que eu estou te passando aqui você não vai achar em nenhum outro canal no YouTube. A minha intenção aqui é ajudar você, trabalhador. O que você vai fazer? Vai ler com calma, interpretar o que está sendo dito. Olha só, apresentar todos os documentos relacionados na certidão de informações de irregularidade da inicial. Ou seja, você não apresentou os documentos que ele está pedindo lá nessa certidão. Ou seja, você esqueceu de juntar algum documento. Com toda a tranquilidade do mundo, você vai ver essa certidão, verificar os documentos que estão pedindo lá e verificar se você juntou o documento. Não juntou o documento? É só juntar o documento agora e o problema foi resolvido. Lembrando que você tem um prazo de 15 dias para fazer isso. Se você não cumprir esse prazo, não fazer essa juntada desse documento nesse prazo,
o seu processo não vai dar certo. É isso que está sendo dito aqui e é isso que você deve fazer para resolver o problema. Quando sair uma decisão, você precisa ler, interpretar e resolver o problema. É isso que você vai fazer. Muita coisa aqui, basta apenas você ler que você vai entender o que é para ser feito. Rodrigo, e se eu não cumprir essa determinação, não cumprir no prazo ou simplesmente não cumprir? A sua petição inicial não vai ser aceita e por conta disso seu processo não vai seguir. Então veja, meus queridos, muitas coisas que vai ter lá no seu processo, você tem que ler o que está escrito, buscar interpretar e resolver o problema ou até mesmo não fazer nada. Tudo vai depender da determinação do juiz. Rodrigo, mas eu acho muito difícil. Rodrigo, eu não consigo. Rodrigo, sem chance, não consigo entender, não tenho conhecimento de informática, o que fazer? Neste caso, não consegue, não tem jeito? Você pode perfeitamente procurar um advogado para ele te assessorar ou até mesmo para acompanhar você aí no processo. E aí você pode negociar com ele. Fala, olha doutor, eu já fiz tudo, só estou com dúvida nesse andamento. Doutor, eu já fiz tudo, só quero que você siga daqui para frente. A gente consegue fazer um preço melhor? Consegue fazer um preço bacana, tendo em vista que eu já fiz tudo, é só você acompanhar o processo? Vai lá e combina com o advogado um valor, tendo em vista que grande parte do serviço já foi feito. Você, trabalhador que já entrou com ação judicial, já mandou planilha, já mandou tudo, é só acompanhar o processo. É uma opção para você, trabalhador que não consegue aí tocar o seu processo sozinho. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.